Better 11, o novo ETF da Investo, que é praticamente a versão de acumulação aqui, ó, do Best 11. Bom, lembrando que esse vídeo é uma correção de investimentos, já comenta se você prefere o Best, que você recebe os dividendos, ou se você prefere o Better 11, lá, que faz a acumulação desses proventos. Vamos só revisar rapidamente aqui a estratégia desse índice, basicamente, e entender aqui em que cenários que cada produto é mais indicado. Já comenta aí qual deles você prefere, se você gosta mais de dividendos ou se você prefere a acumulação. Bom, o Better 11 aqui, ele basicamente, para quem não entendeu, tá? É que muita gente vai falar Better, né? Mas é que o Best aqui em inglês vem de melhor, né? E o Better também é praticamente melhor em inglês, tá? A diferença é que uma tá pagando aqui dividendos e o outro é de acumulação. Inclusive já tem o vídeo do Best 11 no canal, a galera que pediu para fazer essa versão 2.0 aqui, para revisar essa nova estratégia, que é a mesma estratégia, mas na real, mas que acumula os dividendos, tá? Então, taxa global lá do Best 11 0,50 é a mesma aqui do Better 11, tá bom? A diferença aqui tá mais em relação aqui, ó, ao valor da cota, né? Então, o Best é na faixa aqui de R$ 100 e o Better já tá aqui na faixa de 20, ou seja, eles conseguiram criar o produto com uma cota mais barata para as pessoas conseguirem comprar. Isso é uma dificuldade que algumas pessoas comentam. Enfim, isso não impacta na valorização nem nada, mas você consegue muitas vezes aportar de forma mais fracionada, né? Então, o fundo acabou de ser lançado, 5 milhões de patrimônio líquido, tá bem no início ainda. Você tem lá o horário padrão do formador de mercado. Assim, né? E sobre a taxa de administração, 0,50, né? Bem padrão para esses ETFs aí de índices e estratégias um pouco melhoradas aí do que apenas o mercado brasileiro amplo. A gente já viu essas taxas no Divo 11, no NDIV, NSDV, enfim, diversos concorrentes aí com essas estratégias que filtram o mercado brasileiro. É bem comum e eu imagino muito que a gente vai começar agora a ver uma leve queda aqui nessas taxas, tá? Ainda assim é mais barato do que um fundo de ações, que geralmente são produtos horríveis e você não deve nem perder tempo tentando escolher o melhor. Mas aqui muito provavelmente a gente vai começar a ver as taxas caindo, tá? A mesma coisa aconteceu na renda fixa. Quem lembra do LFTB11 aqui, um dos principais fundos aqui da Investo, né? Renda fixa totalmente diferente, foi o primeiro a ser lançado. Depois, com o tempo, os concorrentes lançaram produtos parecidos com taxas cada vez menores aí, né? Então a Galápagos lançou, a XP, o Itaú, o próprio BTG lá, que tem o AUPO, lá do Raul Sena, né? Ele também teve que baixar a taxa de administração, era 0,19, virou 0,15, ou seja, a concorrência geralmente e realmente gera essa redução aí de custos, tá bom? Então, para quem não conhece, aqui a estratégia do Better 11 é a mesma do Best 11, tá? É o mesmo índice, é praticamente o mesmo fundo, só que de uma forma que acumula os dividendos. Vou olhar aqui rapidamente a estratégia. Olha lá, então basicamente é um índice aqui, ó, Market Factor Brasil Best Quality BRL Index, que pega aqui empresas brasileiras de alta qualidade que atuam nestes setores, que são os tais setores mais perenes aí, bancos, energia elétrica, saneamento, seguros, telecomunicações, muito focados ali em alta qualidade, tá? Então, você tem aqui esses pagamentos de dividendos regulares dos últimos 3 anos, lucro líquido positivo dos últimos 3 anos. Tem aqui também alguns filtros de tamanho e liquidez para pegar empresas maiores e não ter problemas ali de liquidez no fundo, tá bom? Rebalanceamento trimestral, mínimo de 15 empresas e atualmente com 22, 23, tá? Isso aqui é importante falar porque aqui a gente já está olhando para um produto, né, para um ETF, para um índice, que ele é bem concentrado no sentido de você realmente fazer vários filtros, tá? Então, diferente do BOVA11, por exemplo, de um ETF mais amplo que pega o Brasil todo, aqui você está olhando apenas para setores específicos e pegando um universo investível aqui de ações realmente bem menor, né? 15 empresas, né? No mínimo, ou então agora a gente está com 23. Talvez algum dia aumente um pouquinho, mas não vai ser muito, muito grande, tá? Então, quem compra o Best ou então o Better 11 está ali fazendo uma exposição muito pontual a setores específicos ao Brasil de forma concentrada. Não é um ETF tão amplo assim como a gente tem outras opções. E aqui eles mostram as principais posições atualmente em relação aqui ao índice, tá bom? Então você tem essas vantagens aqui na exposição aos setores mais estáveis da economia brasileira. Então aqui, ó, os pilares da economia, ou seja, você está muito focado aqui, ó, em ter a geração de caixa previsível, alta resiliência e de certa forma aqui empresas que tenham uma estabilidade maior no sentido dos negócios, tá? Então, mesmo que hajam crises, muitas dessas empresas vão continuar faturando, vendendo, tendo suas atividades normalmente, porque são coisas que não mudam de uma hora para outra, tá?
Então você tem aqui esses critérios de qualidade, coloca aqui empresas mais lucrativas que pagam os dividendos de forma mais consistente. E aqui a diferença do Best, né, a principal, acho que é a única, diria, mais relevante assim, que você tem essa eficiência tributária no reinvestimento dos proventos. Ou seja, quando você investe no Best ou então em qualquer ETF que paga dividendos ou paga proventos, você paga ali 15% de imposto de renda retido na fonte do provento, tá bom? Então, tem isso aí, é a lei, né? Eles fizeram a lei. Já nesse caso aqui, como o fundo acumula os dividendos, você não recebe os dividendos, ele vai fazer o reinvestimento automático nas proporções que manda o índice, só que ele faz isso de forma isenta, porque ele recebe o dividendo isento. A tributação acontece quando ele passa para você. Quando um ETF passa o provento, ele paga imposto de renda. Quando ele recebe, ele não paga imposto de renda. Inclusive ali o JCP, tá bom? Ou seja, a gente sabe que no longo prazo, se você pegar todos os proventos do Best e reinvestir e comparar com o Better na sua conta, você vai receber menos, porque você cada vez que recebeu o provento pagou imposto de renda. Por isso que são produtos para públicos diferentes, tá? E aqui tem então a diversificação de forma inteligente, então tem um limite de 8% por empresa, rebalanceamento trimestral e foco nesses nomes certos. Essa parte aqui é importante porque, como são poucas empresas, né, 15, 20, 30 empresas é pouca coisa, tá, para uma estratégia quando você compara com ETFs muito amplos, né, a gente tem, cara, ETF com 100 empresas, 500 empresas, 2.000 empresas, 10.000 empresas, então aqui você precisa bastante dessa questão de limites por empresa para não ter tanta concentração, tá bom? Você também precisa deixar o like, se inscrever no canal para mais vídeos de análise como essa. Também comenta para mim que análise você quer ver, que logo que dá eu vou fazendo, tá? Esse aqui foi um vídeo que a galera pediu demais, eu não teria feito no canal, acho que não tem muito segredo, mas como vocês pedem, eu vou fazendo à medida que o tempo permite. Bom, aqui eles mostram um pouquinho da comparação com o Ibov, né? E aqui é interessante alguns comentários em relação a isso, tá? Então, pô, o Ibovespa, ele é um índice muito bom para representar a média do mercado brasileiro, tá? Não quer dizer que ele é um bom investimento de longuíssimo prazo, mas ele é muito bom para você se expor à média do mercado brasileiro. Ah, Antônio, mas a média do mercado brasileiro é ruim. Aí o problema não é do índice, o problema é das empresas, tá? Isso aí tem que sempre repetir, porque tem gente que fala que o Ibovespa é um índice ruim. Não, ele é um ótimo índice para representar o que ele foi proposto. Assim como o Better aqui está tentando representar outro índice, uma outra proposta, que tem aqui um desempenho melhor do que o Ibovespa em diversas janelas, tá? É importante sempre falar, né, pessoal? Os materiais aqui que a Investo traz são muito bons, por sinal. Deixar um abraço aí pro Danilo, pro Helder, a galera da Investo, que fazem os materiais aqui, ajudam bastante a gente. Mas eles mostram janelas específicas que, claro, vão ter bons desempenhos. Então a ideia aqui é você entender que o Better ele tende a superar o Ibovespa por conta desses fatores ali indiretos de qualidade, esses filtros de dividendos, setores mais perenes, que o Ibovespa muitas vezes não tem, né? Ele bota lá um saladão de empresas, um montão de coisa que muitas vezes nem é tão bom assim, mas tem que lembrar que em algumas janelas o Ibovespa vai sim ganhar do Better, tá? Isso não é uma verdade absoluta. Então no longo prazo você tem aqui filtros que tendem a ter um retorno maior, mas não é só comprar, fechar o olho e ter certeza absoluta que vai bater, tá? Inclusive eu trouxe aqui as janelas mais recentes que ele não bateu o Ibovespa, mas de certa forma você tem sim uma exposição mais tranquila, com mais qualidade do que o mercado amplo brasileiro, tá? É basicamente o que eles falam aqui, né? Então você tem empresas lucrativas, resilientes, com histórico de dividendos consistentes, que trazem esse desempenho superior aqui na maioria dos anos e na maioria dos períodos, tá? Claro, dependendo da janela, você tem resultados diversos, né? E aqui para a galera mais técnica também tem a questão das janelas móveis, principalmente entendendo aqui, ó, o retorno que ele vai se acumulando, né? A janela móvel de retorno fica aqui maior na grande maioria dos períodos e dos momentos do que do Ibovespa, né? É isso que faz realmente o índice subir. Bom, então, resumindo aqui a estratégia, fundo bem novo, só 5 milhões de PL, então acabou de ser lançado. O Best já está com mais de 50 milhões, se eu não me engano. É muito natural que gradualmente os fundos vão criando mais corpo, né, tendo mais investidores. Mas isso também não é algo muito problemático, porque você tem lá o market maker trabalhando, né? Então, fundo recém-lançado sempre tem um PL pequeno, né? Quase sempre, pelo menos. Aqui está só o resuminho para você, caso não... Enfim, não entendeu tudo ainda, mas tem esses ativos aqui, ó, 22, 23 mais ou menos, a taxa 0,50, não tem exposição cambial, tem apenas 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital, ou seja, como ETF de renda variável, quando você vende as cotas, tem 15% no lucro, né, imposto de renda, e aí você precisa gerar DARF, tá bom? Mas não tem imposto de renda sobre os dividendos, porque não tem dividendos, não paga proventos, ele faz o reinvestimento automático, tá certo? Perdão.
E é legal que eles realmente vieram com uma cota um pouco mais barata, né? O pessoal às vezes pede muito isso. Bom, e só para ilustrar aqui, eu trouxe o Best 11 desde que ele foi lançado e eu comparei com o BOVA, com o Divo e com o NSDV, que indiretamente vão ser um pouco concorrentes dele. Então não é exatamente a mesma coisa, mas assim, indiretamente o investidor vai olhar um pouco dessas comparações. E eu quis trazer somente a janela recente aqui, ó, para a gente ver e comparar, né, com os dividendos reinvestidos e sem os dividendos reinvestidos, a diferença que já começou a ter. Pô, o fundo aqui, ó, lançado em setembro do ano passado, super recente, né? Não tem nem um ano. Vamos sempre tirar os primeiros dias para pegar aqui uma análise mais justa, beleza? E aí a gente tem esses cenários, tá? Então, se você recebe os proventos e não reinveste, você tem ali 10% de valorização das cotas. E se você reinveste, aqui o TradingView eu tenho quase certeza que ele está considerando bruto, sem aquele imposto de renda, a gente vai ter então na faixa dos 13%, né? Então, nessa janela específica, ele chegou a perder aqui o próprio BOVA, né, que é o Ibovespa, praticamente, tá? Então, em algumas janelas, até mesmo o Ibovespa, principalmente em Bulls Market, ele vai até ter um resultado um pouquinho melhor, tá? Ah, Antônio, no longo prazo, você acha que quem vai vencer? Esses geralmente que tem os fatores e filtros vão ter um resultado um pouquinho melhor que o BOVA, tá? Justamente por conta ali desses filtros e para evitar empresas que são mais problemáticas aqui, entre aspas, que o BOVA acaba comprando porque faz parte da metodologia dele. Então é um pouco mais tático que a gente geralmente fala. Agora, é verdade que essa janela aqui é muito pequena, tá? Isso aqui não tem nem um ano. É uma informação só para pessoa que muitas vezes não entende ou acha que sempre vai bater o BOVA, não é verdade, tá? Então depende muito da janela, depende muito do contexto. E aí eu posso trazer para vocês algumas comparações no futuro do Best versus o Better, né? Aquele que paga dividendos versus aquele que não paga. Pô, eu quero saber de você, né? O que você prefere, né? Receber dividendos ou não receber? Olha, a conta aqui, ela é muito clara, tá? Os produtos que pagam os dividendos, por conta da ineficiência dos tributos, eles vão render menos no retorno total acumulado no longo prazo. Por isso que a gente sempre fala que quem busca estratégias que pagam dividendos, é importante que já seja naquela fase que você recebe o dividendo e vai usando ele na sua vida, realmente gastando isso no dia a dia, porque se você ficar reinvestindo, no longo prazo você vai render menos do que os que não pagam dividendos, então você vai ter um retorno menor. Agora, se você precisa ver os dividendos pingando na sua conta e realmente quer isso como uma estratégia dos seus investimentos, para se manter investido, né? Muitas vezes para isso te dá uma tranquilidade, ver o dinheiro caindo mesmo, ok, é uma solução que também funciona, só tem que ter noção e ciência dos riscos que realmente tende a ter um retorno menor do que a estratégia que acumula tudo, tá bom? Achei bem legal que a Investo realmente fez o fundo que acumula, né? Da mesma forma que o Itaú fez o Divo e o Dividê, então, ou então no Asset também tem, né? O NSDV e o NDIV, né? Assim, os investidores conseguem encontrar as estratégias que eles mais gostam, seja pagando dividendos ou não pagando, e a gente sempre quer que a galera concorra cada vez mais, né? Isso vai baixando as taxas, trazendo produtos mais inovadores e gerando o crescimento do mercado. E aí muitas vezes você pode estar se perguntando, né, pô, Anthony, será que eu compro um, será que eu compro o outro, como é que eu faço? Não entendo muito sobre ETFs. E eu te falo para conhecer o ETF certo, é o nosso treinamento, super direto ao ponto, super acessível também, que a gente fala aqui, ó, em 6 módulos basicamente para você aprender a analisar os ETFs, entender os tributos, como compra, como não compra, quais fazem mais sentido para sua realidade, como é que eles funcionam, como é que você analisa. E aí, se você ainda assim tem dúvidas, a gente dá uma carteira recomendada estrutural para você começar a investir nos ETFs de forma mais direta, mais prática e mais rápida. Se quiser saber mais sobre o ETF certo, tem ali na descrição, no comentário fixado, mais informações. E aí, vale os comentários aqui de sempre, né? O primeiro deles, acho que se você busca dividendos, realmente você tem que ter uma estratégia que conversa com isso, aí até um pouco mais complexo para montar uma carteira dessa, mas pode fazer sentido em alguns casos. Se você busca acumulação, então você tem mais uma boa opção ali para colocar aparelho com os concorrentes, fazer as suas análises. Mas eu acho que o mais interessante disso tudo é a gente perceber que o Brasil geralmente é uma parte pequena e menor nos portfólios dos investidores. Então não faz sentido você ficar buscando muito tempo e dedicação para tentar pegar as 15 melhores ações aqui do Brasil, né? Sendo que tem tantos ETFs que fazem essa proposta para você. No longo prazo, você dedicar muito tempo a uma parte pequena do seu portfólio não vai trazer um retorno tão relevante assim. Você deveria estar muito mais preocupado com a renda variável no sentido global, até por conta de câmbio, outras economias, outras moedas, outras empresas que são muito mais lucrativas do que as brasileiras. E aí você pode olhar, às vezes, para a renda fixa aqui do Brasil, dependendo também da sua fase aí, da sua jornada, né? Se já está mais próximo de se aposentar ou não.
E aí você sempre pode considerar os ETFs para isso, porque eles têm muitas vantagens tributárias, eficiência de tempo, e você não precisa ficar preocupado aí com todas as coisas que acontecem no Brasil, né? É certeza. Ano que vem ali, a gente não sabe como é que a taxa Selic vai se comportar, ela caiu agora, mas a gente já acha que vai subir de novo, enfim. Mas ano que vem é muito provável que várias empresas tenham resultados ruins, porque a economia não está andando como todo mundo espera, né? E infelizmente, nesses momentos, várias empresas vão entrar em recuperação judicial, várias delas vão quebrar, vários emissores de CRI, CRA ou até mesmo ações ali na bolsa vão ter resultados horríveis e algumas empresas podem despencar ali na bolsa, tá? Muito provavelmente isso vai acontecer com alguma empresa. Ah, Anthony, qual empresa? Eu não sei, eu não sou bom nisso. Eu sou bom em medir os riscos de forma geral. Mas é muito comum a gente ter esses problemas aí de crédito em relação às empresas ali da bolsa, ou até mesmo de debêntures, que podem afetar muito o seu portfólio. Então você precisa ter muita noção e muita consciência para estar diversificado, controlar os seus riscos, para não ficar exposto aí a um drawdown e uma queda que acabe com o seu rendimento de anos e o seu trabalho de anos da sua carteira. E por isso que os ETFs são tão legais, porque eles diversificam o seu patrimônio de forma muito prática, rápida e tranquila, para você não ficar correndo atrás, né, de analisar as empresas, que é uma coisa difícil pra caramba, muito mais difícil do que parece, e por isso você pode considerar ETFs no seu portfólio, seja lá o Best, o Better, o Divo, o Dividend, o Bova, o NDIV, os outros do exterior, tem um montão aí para você estudar e tomar as suas decisões e investir cada vez melhor. Bom, e para você que não sabe muito bem se busca mais dividendos ou acumulação, eu vou deixar recomendado um vídeo que eu comento mais sobre esse assunto logo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like, e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.